Este é o projeto Damas de Ferro, uma iniciativa para tentar contribuir com a minimização dos números de feminicídio. Então vamos começar o nosso bate-papo. Eu sou o professor Rodney, essa querida Karen, projeto Damas de Ferro. Karen, o que te colocou na cadeira de roda foi um tiro, você foi baleada. Isso. Como assim? Tô besta. O que é que aconteceu? Foi há quase 10 anos, num relacionamento no qual eu tive desde os meus 14 anos, que foi a primeira pessoa na qual eu me relacionei, casei, tive filho, e tudo aconteceu em 2014, quando eu fui pra praia com a minha família se divertir, e ele não quis ir junto, e eu fiquei uns dias na praia. Quando eu voltei e fiquei sabendo que ele estava me traindo. E foi quando eu decidi que não queria mais ficar com ele. Peguei as minhas coisas, fui para casa da minha irmã. Passou um tempo, a gente ficava assim, durante esses 2014 a gente ficava indo, voltando, junto, mas quase um mês separado. Nesse meio tempo eu fiquei grávida e acabei perdendo. E aí foi quando eu realmente decidi que não queria mais me relacionar de jeito nenhum, nem ficar depois ficar e tal. Aí foi nessa que ele começou a me ameaçar, porque eu acabei entrando em outro relacionamento com uma outra pessoa, e ele começou a ir na casa da minha mãe falando que ia me matar, e que ia se matar, e que isso e aquilo. E aí passou uns meses, eu fui ele pediu pra voltar. Eu já tinha terminado esse meu relacionamento, ele pediu pra voltar. E aí eu não ia voltar, mas como eu tinha um filho com ele, eu pensei bem. E aí eu perguntei pra minha mãe, falei, mãe, será que eu posso voltar e tal, né? Ele é pai do meu filho. Minha mãe me aconselhou a voltar. E nessa que eu voltei com ele, eu fui na casa onde a gente morava junto, em cima da casa da mãe dele, que era próxima da minha mãe. Aí eu fui no sábado, dormi lá no domingo. Aí eu voltei pra casa da minha mãe, que mora perto. E quando eu voltei, eu me deparei com ele no quarto, porque ele disse que ia sair. E ele estava com uma arma na mão. E eu olhei bem pra ele e falei, nossa, você tá aqui, você quer sair. Aí na hora que eu olhei pra ele, eu ouvi o barulho de disparo. E eu simplesmente, na mesma hora, foi em questão de segundos, eu caí no chão. Já não sentia as minhas pernas. Eu comecei a entrar em desespero. Ele chamou um vizinho dele para poder me levar para o hospital. Chegando lá, eu fiz uma tomografia e o médico disse para mim que a bala tinha perfurado o meu pulmão e que eu precisava fazer drenagem. Aí o médico começou a fazer a drenagem, desmaiei, acordei com minha mãe chorando do meu lado, desesperada, perguntando o que tinha acontecido. Aí eu falei o que ocorreu. E de lá eu fui encaminhada para a Santa Casa da Misericórdia aqui em São Paulo. Chegando lá, o médico olhou para mim e falou que pelo grau da lesão, da bala ter perfurado o pulmão, ter se alojado na medula, que eu jamais ia poder voltar a andar. Eu nunca iria andar. Como chegou nesse ponto? Eu não entendi. Vocês começaram a namorar com 14 anos. Isso. Aí você ficou grávida no meio do caminho? Fiquei grávida em 2011 dele. Aham. Em 2011 eu fiquei grávida. No Quantos começo anos você tinha? grávida. Oi? Quantos anos você tinha? Tinha 15 anos. Tá, um ano depois, mais ou menos. Isso. Aí vocês tinham um filho juntos? Sim, a gente tinha um filho junto. Aí a relação não era legal? Não era legal porque muitas das vezes nas brigas ele me batia muito. Ele me agredia, muitas vezes. Só que eu nunca denunciava ele, eu sempre estava junto. Eu era muito cega, me sentia muito cega em relação a isso. E eu não corria atrás, não fazia nada. Eu era muito jovem, imatura, eu só tinha 16, 17 anos. E a gente vivia nisso. Ele sumia, me traía e eu ficava em casa cuidando do meu filho. A nossa relação era praticamente essa. E aí foi quando ele já tinha me traído a primeira vez, quando meu filho tinha 1 ano. Aí eu perdoei,
Aí na segunda vez que eu fiquei sabendo foi quando eu já não quis mais. Foi quando tudo aconteceu. Eu levei o tiro, eu fiquei nessa situação e... Você não quis mais e ele encontrou uma outra pessoa, foi isso? Isso. E aí você estava com essa outra pessoa... Sim. Aí eu terminei o relacionamento. Mas tinha uma relação de ciúme, violência nesse meio? Teve violência. Quando eu estava grávida dele, do bebê que eu perdi, a gente brigou na rua, ele me bateu no meio da rua, me colocou para dentro de casa. E foi quando eu realmente fui no médico no dia seguinte e descobri que o bebê já estava morto dentro da barriga. Então você acredita que a ação abortiva foi resultado dessa violência que ele teve com você? Não só violência doméstica, mas sim violência também psicológica, que eu sofri muito como durante era? toda essa relação. Ele me xingava muito, ele falava que eu era inútil e que ele não ia ficar comigo só porque eu estava grávida e que eu ia me virar sozinha porque eu engravidei, que eu não deveria e outras coisas também, né? Que foi ao tempo de tudo que aconteceu. E, resumindo, depois do tiro que aconteceu, eu infelizmente não denunciei ele no momento do ocorrido. Clarence? Eu também me pergunto. Eu me Quantos anos pergunto você todos os tinha? dias, porque eu tinha 19 anos na época. Por que você acha que você não denunciou? Porque eu não tinha onde morar. Infelizmente, eu tive que voltar para casa onde eu morava com ele e ficar lá, e foi quando eu comecei a ficar depressiva. Eu comecei a ficar depressiva porque eu estava na casa onde tudo aconteceu, com uma pessoa que fez o que fez comigo, e na época eu fiquei tão sem reação que eu não sei por que eu não denunciei. Porque você não tinha onde morar, você disse. Também. E aí foi quando minha mãe percebeu que eu estava um pouco depressiva. Mas você foi baleada, você estava na casa do cara que te baleou, e sua mãe, como é que foi? E a família? Nada? Não. Sem apoio Minha nenhum? família, não. Resumindo ali, eu acho, pra mim, eu não estava bem psicologicamente, né? Assim, a minha família, minha mãe falou que ia denunciar e eu meio que se redimi. Eu falei, mãe, você vai denunciar ele, mas como que vai ser? Não sei. Porque tudo eu pensava no meu filho. Meu filho só tinha 3 anos naquela época. Então eu ficava colocando na minha cabeça, se eu denunciar ele, meu filho vai crescer com raiva de mim. Então, assim, eu pensava muito no meu filho. E nisso... Apesar, você acha que acreditava naquele momento, você tinha que 17, 18 anos? Não entendi. Quantos anos você tinha, Marcelo? 19. Você tinha 19 anos, você acreditava que se você denunciasse o pai do seu filho pelo que ele fez por você, que primeiro não ia ter onde morar, se eu estou entendendo. Sim. Segundo, o seu filho talvez ficasse com raiva de você. Sim. Isso é muito importante, eu acho, para quem está em casa agora nos assistindo. De fato, você acredita que hoje, se você estivesse lá hoje com a sua mente, você faria a mesma coisa? Não. Você teria o mesmo comportamento? Não. O que você faria? Eu tinha, no primeiro instante, denunciado ele. Com certeza. E o que mudou? De lá pra cá? Na cabeça, assim. O que Muita mudou? coisa, Como é que você porque olha hoje? Como é que olha? naquela época eu era muito cabeça dura. Eu confesso que eu era muito cabeça dura, muito mole em relação a isso. E mudou muita coisa. Porque hoje em dia, com certeza, eu denunciaria milhares. Pensaria mil vezes em denunciar ele. Na hora? Sim, na hora. O que você está chamando de muito mole não é talvez insegura, com medo? Também, porque quando eu realmente decidi denunciar ele, eu conversei com a mãe dele e falei, olha, infelizmente eu vou denunciar seu filho porque eu não aguento mais viver isso. Você teve que avisar a mãe dele. Sim. É que você E morava aí a em mãe cima, dele, na casa dele, né? E aí a mãe dele olhou pra mim e falou, se você denunciar meu filho, foi tipo meio que uma ameaça da parte dela. Eu senti uma ameaça. Se você denunciar meu filho, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu prefiro não falar o que ela falou. Assim, prefiro não falar. Mas foi tipo uma ameaça que ela fez. E aí na hora eu me recuei. Falei, não vou denunciar. Foi quando eu fiquei uns 2 meses mais ou menos morando nessa casa. E minha mãe viu que eu estava muito depressiva, eu estava muito para baixo. E ela me chamou para ir morar em Goiânia, para ficar em Goiânia. Ela não morava então em São Paulo, sua mãe? Oi? Sua mãe não morava em São Paulo?
Minha mãe morava em São Paulo, Mas aí só você que ela mudou queria pra me Goiânia. levar para outro estado para poder me tirar dali daquele meio. Entendi. E aí ela me levou, como a minha avó morava em Goiânia e minha tia morava em Goiânia, elas estavam cuidando de mim naquela época. Aí eu consegui morar em Goiânia, consegui um tratamento lá para poder voltar a andar, né? No Começar caso. o tratamento para poder voltar a andar com 19 anos. Então, Isso. com 19 anos, você deixou de andar e nunca Sim. mais andou. Nunca mais andei. O diagnóstico era que eu nunca mais ia andar. A bala ficou alojada na minha medula e nunca mais. E para as meninas que hoje estão em relacionamentos aí com namorados ciumentos, principalmente nas regiões de periferia, isso é muito comum, que estão com medo, amedrontada. Quais são os sinais que elas têm que prestar atenção, na sua opinião? Sinais, coisas que vão acontecer no relacionamento que, olha, se acontecer isso, vocês ficam espertos porque o caminho é esse e provavelmente vai acontecer uma coisa muito ruim. Então, não deixe chegar nessa situação e se separe antes. O que no caminho você acha que hoje, se você voltasse, ela falar, olha, tá vendo? Olha o que ele fez. Ó, tá vendo? Olha ali, como é que você era cega e não viu? Olha aquilo. Meninas, olha, aconteceu isso, e eu não vi. Então não fechem os olhos de vocês diante dessa situação. O que você viu? O que você diria? A primeira coisa é quando o cara levanta a voz pra você. A partir do momento que ele levantar a voz, pra mim já é o primeiro sinal. Dali vai a voz, vai a mão, vai o jeito. E sempre culpando a mulher, né? Colocando a mulher como a culpada da história de todo o relacionamento. E pra mim é isso. Eu tenho vergonha de ser menino nesse contexto. Como você? Culpada pelo quê? Como assim culpada? Você está apanhando... Porque a mulher chega para comentar algo com ele, o que você está fazendo, onde você foi, e ele já começa a falar, e culpa é sua. Ah, porque não sei o que, eu saí de casa porque você fala demais. Ah, porque eu saí de casa porque você não faz nada. É tipo culpando a mulher. Ah, eu não fico em casa porque você não é uma boa companheira. Isso, basicamente. Você não é uma boa esposa. E quando ele trai, qual que é a justificativa? O que ele diz? Desculpa, foi sem querer. Desculpa, foi sem Eu querer. ouvi isso. Eu fui fraco, eu fui homem, fui infiel, mas você é a mulher que eu amo. Você é a mulher que eu quero pra minha vida. Você é a mãe do meu filho. Você foi a minha primeira namorada, minha primeira mulher, primeira mãe do meu filho. Eu não vou abrir mão de você por mulher nenhuma, mas eu fui fraco, eu te traí, foi sem querer. E você? Não vai acontecer de novo, eu juro. Aí se ajoelha, chora, pede perdão. E você acaba acreditando que Acaba aquilo é verdade. cedendo, sim. A gente acaba cedendo, não só pelo filho, não só pelo relacionamento, mas por amor. Né? A gente acaba ficando cega por isso. Porque eu fiquei cega. E aí chega no que chegou, né? Muitas Aí vai mulheres evoluindo e vai acaba... evoluindo, sim, chegando no que chegou. Tá. Você me disse num outro momento que mesmo estando você e ele no quarto, ele tendo efetuado o disparo, você não acreditava que tinha sido ele. Não, eu não acreditava que ele poderia ter feito porque quis fazer aquilo. Até o momento eu não acreditava. Só que quando os anos foram passando e eu recebi várias ameaças nesse tempo, durante 4 anos eu recebi ameaça dele. Porque Antes da bala ou depois da bala? Depois. Depois da bala ele continuou te ameaçando? Sim, ele me ameaçava, me xingava verbalmente, a gente auto-xingava verbalmente, né? Porque toda vez que eu ia conversar com ele sobre o meu filho, era esse xingamento. Toda vez que você pedia apoio para a criança, ao invés dele ser o pai que vamos junto, ele fazia o quê? Ele me xingava, eu falava para ele, olha, meu filho está precisando de tal coisa, e ele falava, eu não tenho nada a ver, eu já pago a pensão, você que se vira, e era sempre assim. E muitas das vezes eu acabava xingando ele acabava me xingando, e nessas que eu falava para ele que ia lá, pessoalmente, conversar com ele, e ele falava para mim. Mesmo com mobilidade reduzida? Sim, eu falava para ele, eu vou até você, porque pelo telefone não tá dando. Aí ele falava para mim, se você vir até o meu portão, eu termino de fazer o que eu comecei com você. O tiro foi pouco.
Ele falava isso? Ele falava isso. Meu Deus do céu. O E a tiro, rede? o tiro foi pouco, o que eu deveria ter feito com você, agora eu vou terminar. Ele falava pra mim. E aí foi quando eu juntei todas as ameaças, que eu já estava cansada. Depois de 4 anos eu decidi realmente denunciar ele. Depois de 4 anos do tiro é que você reuniu coragem, matéria para poder denunciar ele. Sim. E quando você procurou o poder público para fazer ameaça, como é que foi? Deu resultado, não deu? Foi acolhida, não foi? Ainda está na justiça. Infelizmente demora, ainda está na justiça. Peraí, faz 10 anos que isso aconteceu e até agora você não tem uma resposta efetiva, é isso? Não tenho uma resposta da justiça. Eu não tenho também muitas provas por conta de muito tempo que aconteceu. Tem prova maior do que você está na cadeira de roda? Precisa de mais uma Não, prova? todo mundo fala isso. Mas tipo, no depoimento dele, ele deu como se eu quisesse interferir o atual relacionamento dele. Oi? Mesmo depois de 10 anos, ele ainda alegou que eu quero interferir o relacionamento atual dele. Ele disse o quê? Ele No negou, depoimento- pelo menos, que no atirou depoimento- ou não? Hã? Ele negou que atirou? Ele negou. E disse que eu estou fazendo isso, denunciando ele pelo atual E ele falou que relacionamento. quem atirou? Se não foi ele, foi quem? Ele não falou? Sei. Eu não fiquei sabendo de muita coisa. Ah, porque você não estava no dia do depoimento, Sim, você eu não só estava. advogado. Ele deu o depoimento dele primeiro e eu dei o meu segundo. Então, no depoimento dele, o que ele alega é que você que está pedindo aí que a justiça seja feita, que na verdade o que você está acontecendo é que você está com ciúmes porque ele está com uma outra mulher e está tentando interferir no relacionamento dele. Mesmo depois de 10 anos. E ele tá com essa mulher desde quando tudo isso aconteceu comigo. Ele está com uma mulher, ai, eu como homem, eu não compreendo. Eu tenho um histórico, o cara baleou a menina e aí a outra está com ele e está tudo bem. Ah, Não, ele já estava com essa mulher. Quando estava comigo, que eu fiquei sabendo que quando ele me traía era com ela. Então, até hoje, ele tá com ela. Mesmo depois do que ele fez comigo. Então, já tem 10 anos, mais de 10 anos que ele tá com ela. Entendi. Entendi. Não só ele alegou isso, mas como a irmã dele alegou isso. Que a irmã dele deu depoimento, a mãe dele deu depoimento e alegaram a mesma coisa os 3. Disseram que não, ele não foi ele, é coisa da cabeça dela. E a justiça até hoje... Tá em andamento. Eu já fiz corpo de delito para comprovar, já levei laudo, agora é só... Eu sou contra a justiça com a própria mão, sabe? Mas eu te ouvi aqui agora, eu tenho uma filha de 7 anos, misericórdia. Deus que me perdoe, Deus que me perdoe. Porque eu estou ouvindo você, a gente espera da justiça, a gente espera daquilo que é correto. 10 anos depois do ocorrido, me diga uma coisa, quanto que ele pagava de pensão lá atrás, que ele achava que era muito e não podia fazer nada pela criança? Eu tive que recorrer à justiça também, né? Mas quanto que ele pagava? Porque ele pagava R$250. R$250 por mês para o filho, né? Para manter o filho, e quando você pedia ajuda, ele dizia que era muito. Isso porque você não tinha mobilidade, não tinha como sair de casa para correr atrás do pão. Ou eu estou falando bobagem? Na verdade, eu não ia atrás, né? Mas dava para... Como que você ia trabalhar? Então, eu tinha que cuidar do meu filho. Praticamente estou criando meu filho desde os 3 anos sozinha. Eu tinha que cuidar do meu filho. Eu tinha o meu dinheirinho, que eu recebo todo mês. Mas naquela época você já tinha? Já tinha. Tá, o Luas. Que me ajudava. Me ajuda até hoje, graças a Deus. Uhum. E era isso que me ajudava todo mês. Só que eu morava na minha mãe, né? Não tinha uma liberdade para poder sair e entrar. Assim, Era só você e sua mãe? Não, na verdade eu morava na casa da minha mãe, mas minha mãe não morava lá. Era só eu e meu irmão, que eu morava lá, ele com os filhos dele e eu com meu filho. Com 14, 15 anos, é isso? O quê? Que você morava sozinha na casa da sua mãe? Não, já estava já... Ah, depois da bala, é isso, Isso, 19 depois da anos bala. pra frente, é isso. Isso. Tá. E diante de tudo isso que você está falando, o poder público nada, o CRAS nada. CRAS, o CRAS da região, nessa época a gente já tinha legislações falando a respeito
Da violência. Da violência. Não, e eu fico Eu bobo, fui na ó. delegacia da mulher. E o cara, não, você está falando que mesmo baleada, mesmo com mobilidade extremamente reduzida, ele ainda dizia, se me procurar, eu vou terminar o que fiz. Caraca, Então mano. foi aí que eu abri meus olhos e percebi que nada foi sem querer, que tudo foi por querer. Porque se uma pessoa faz algo sem querer, acho que a pessoa se arrepende, a pessoa se redime, mas ele não, ele Você continuou achou me que talvez ameaçando. fosse sem Eu querer, que ele ainda- pegou a... Sim, eu me pergunto até hoje como que eu ainda consegui achar isso. Hoje, vendo a realidade totalmente diferente, tendo maturidade, porque eu não tinha maturidade nenhuma, hoje eu vejo, consigo ver. Já é um pouco tarde, né? Mas eu consigo ver. Karen, ano passado morreu muita mulher em situações análogas à sua. Morreu muito. Nós de novo batemos o recorde de feminicídio. A equipe toda do projeto, não sabemos o que fazer. Tanto que nós tivemos essa ideia de trazer a sua partilha para que a sua partilha seja a luz para o que estão assistindo em casa. O que tem que fazer para diminuir isso, na sua opinião? O que precisa? O que faltou? Lá de trás, assim, olha, eu era uma menina. Se tivesse isso, Roger, talvez não fosse por esse caminho. Sim, eu acho que se eu falo por mim, se eu naquela época eu tivesse apoio familiar, não só assim do meu pai, da minha mãe, se eu tivesse apoio familiar mesmo, e minha mãe falasse não, Karen, não é isso para você fazer, isso não é um relacionamento, isso não vai para frente. Eu acho que se eu tivesse mais conselho, mais apoio familiar, não que minha família tenha culpa. Entendi. Mas que eu tivesse tido apoio, eu acho que eu teria tudo acontecido diferente. Teria sido diferente, eu acho que também eu teria sido diferente, mas eu acho que por falta de apoio, de compreensão da minha família, eu segui esse rumo. Eu me sentia sozinha, vulnerável, então eu me agarrava naquilo no pouco que as pessoas me davam. Me agarrava naquilo e foi por isso que aconteceu tudo que tinha que acontecer. E eu me pergunto até hoje por quê. Assim, que eu me coloquei em umas posições deploráveis. Eu fico me perguntando até hoje por quê. E tanta coisa aconteceu na minha vida e eu não consegui fazer nada, eu não consegui reagir. Não conseguia reagir. Não consegui reagir. Menina, e para terminar aqui, e agora? A gente está aqui hoje, o que você acha que eu e você podemos fazer? E aquelas pessoas que nos assistem e que se sensibilizam a essa situação e que querem entrar nessa corrente, o que a gente pode fazer? Eu vou te dizer o que eu pensei. Nós vamos disponibilizar o seu testemunho para que outras meninas vejam e quando elas observarem esse caminho de violência que começa com ciúmes, conforme você falou, começa com levantar a voz, com o gritar, tal, elas nos procurem no telefone que a gente vai deixar embaixo para que as próprias meninas do nosso grupo, porque eu criei uma comissão com vocês, porque vocês têm lugar de fala, nós não temos, por mais que eu queira contribuir, eu não sei o que fazer, mas eu criei ali um grupo tipo CVV para tentar ouvir essas moças, para tentar dizer, olha, você não está sozinha. Agora, como você falou, a gente não é família. A gente espera sempre da família, principalmente dos pais, né? A gente espera um apoio, espera uma palavra, espera um conselho, mas infelizmente muitos não temos. Você não tem. E acaba se agarrando num amor vazio. E acha que vai pra frente, que vai conseguir ir pra frente, mesmo sendo agredida, mesmo sendo humilhada, mesmo se sentindo culpada por tudo, mas não vai. Ela tá indo à toa, porque não vai. Porque a partir do momento que eu levanto uma voz pra você, ele pode levantar a mão, ele pode levantar um murro, ele pode te jogar na parede, porque pra mim começa por aí. Pra mim começa por aí, começou por aí. Então nunca permita, nunca, nenhuma mulher permita que um homem levante a voz para ela. Nunca. E se não tá bom o relacionamento, se não tá indo, se não tá fluindo, você para. A vida continua. É jovem, é mulher, ela tem que continuar. Ai, mas eu tenho filho. Filho não segura ninguém. Não vai segurar. Então ela tem que seguir a vida dela. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Vai sofrer? Vai sofrer. Mas uma hora, toda essa dor, todo esse sofrimento vai passar. E ela vai ver que tudo que ela passou foi em vão.
E com o melhor amor que ela tem é o filho, é o do filho. É isso. Não tem nada melhor do que o amor do filho. É que é difícil, viu? Depois que a gente cai na real, tudo que a gente passou, passou. A gente pensa e fala assim, nossa, caramba, a gente passou por tanta coisa, a gente chegou aqui. A gente chegou aqui, a gente chegou onde tinha que estar. Passamos por tudo que tinha que passar. É isso. Entendi. Eu estou aqui com a Karen Cristina, uma sobrevivente da violência doméstica, uma sobrevivente da violência produzida por nós homens e todo homem. Embora eu não seja violento como esse companheiro dela e tantos outros, eu sinto vergonha, eu me compadeço da sua situação, viu? Quero te agradecer por ter partilhado com a gente a sua história aqui e que a sua história sirva de luz para as meninas que hoje, como você falou, não tem para onde ir, não tem o que buscar e vão se apegar a amores, a paixões vazias. Sim. Você hoje está em tratamento, eu espero que você recupere os seus movimentos, né? Embora já tenha passado 10 anos, para Deus tudo é possível, mas muitas não tiveram a sua sorte. Muitas morreram. É muito, assim, muita gente olha pra mim e fala assim, nossa, Karen, você passou por tanta coisa e você ainda tá aí. Você em algum momento preferiu estar morta ao estar na situação que você está? Ou não? Quando eu estava vulnerável, sim. Eu pensava que estar morta seria um privilégio pra mim. Mas quando eu olhava assim, eu pensava, eu falava assim, se eu tivesse morta agora, o que seria do meu filho? Ele já não tinha um pai, não ia ter uma mãe. Então ele é a coisa mais importante da minha vida, ele é a minha filha. E sem eles eu não sou ninguém, eles que me dão força para chegar onde eu cheguei. Eles que me dão todo o amor que eu preciso. E hoje eu estou vivendo. Vivo por mim e vivo por eles. Um dia depois do outro. Eles precisam de mim. E eu preciso deles. Quer deixar gravado uma mensagem para eles quando eles estiverem grandes? Que eu amo muito eles, que eles são a razão do meu viver. E que sem eles eu não sou ninguém. Eles são a razão para eu estar aqui hoje. E é isso. Tá bom, Karen. Eu te agradeço de coração, todo carinho. Esse é o projeto Damas de Ferro. Se você gostou, comente aqui embaixo, deixe seu comentário, deixe a sua ideia de o que fazer, né? Para que a gente consiga contribuir, para que isso pare, diminua, né? Com o tempo. Deus abençoe sua vida. Gratidão total. Muito obrigado. Obrigada.